Vocês, né, que participam da missa diária, devem ter se recordado que na semana passada, naquela semana que se dizia a semana da Epifania, na sexta-feira, esse evangelho foi lido. Só que lá foi o que a liturgia trouxe no evangelho de São Lucas. E hoje ele nos dá a mesma passagem, mas escrita por São Marcos. Vocês se recordem que lá eu dizia que o pecado, a lepra, quando os santos padres traduziam isso para um lado mais espiritual, ele sempre nos trouxe que a lepra é o pecado. No tempo de Jesus, quando uma pessoa estava leprosa, ela já tinha em mente que ela ia morrer. Porque era uma doença como o câncer nos tempos de hoje. E como era contagiosa, então a pessoa ficava separada de todo mundo. E ali eu fui fazendo as reflexões próprias daquele momento. Hoje, na primeira leitura, também está falando também daquela situação em que o povo lá no deserto, eles tiveram toda a oportunidade de levar uma vida com Deus, mas eles fecharam o coração. E eu também, esses dias também eu falei sobre isso, né? Que as pessoas, elas tiveram experiências profundas com Deus. Por exemplo, eles tiveram sede. Aí Moisés foi lá com aquele bastão dele, né? Bateu na rocha e da rocha brotou água e matou a sede deles. Eles estavam com fome e Deus mandou do céu a comida, o maná, e eles começaram a comer. Mas era eles passarem por qualquer dificuldade, eles começavam a murmurar e fechavam o coração. E eles estavam caminhando para a terra prometida. A terra prometida deles era Jerusalém, era a terra santa, era Israel. E os santos padres trazem que a terra prometida para nós é o céu. Então, nessa caminhada que nós estamos fazendo, pode acontecer de nós endurecermos o nosso coração. E ali ele está dizendo o seguinte: hoje, se vocês ouvirem a voz do Senhor, Deus que está chamando você para uma mudança de vida, olha, não feche o coração, não, abra, mude de vida, sirva o Senhor, é isso que ele está dizendo, porque senão vocês não vão entrar no repouso. Ou seja, no momento em que Deus vos chamar, você poderá não ir para o céu. E eu falava do endurecimento do coração. O que é que eu quero trazer hoje para vocês com essas duas passagens? Eu quero trazer de uma forma mais prática ainda do que as coisas que eu falei nesses dias para vocês. Eu queria recomendar a vocês sempre a ler a vida dos santos. A igreja, ela nos dá a vida dos santos para que através da vida dos santos nós possamos ver, através deles, como foi que eles viveram a vida com Deus. Sempre que vocês lerem a vida dos santos, coloquem assim, olha, como foi que eles mudaram de vida? Depois da conversão deles, como foi que eles perseveraram em Deus? Porque pode ser que nós nos convertamos, mas no decorrer da vida nós passemos a não querer mais levar aquela vida e voltar à vida velha. Tanto que Jesus diz o seguinte: aquele que perseverar até o fim será salvo, né? A base é a perseverança. A conversão é o começo, é o pontapé inicial, mas a perseverança é que é a questão maior. Quantas pessoas que estavam ali naquele fervor de levar uma vida santa e tudo,
no decorrer da vida foi esfriando e voltou à vida velha de novo. E não perseverou. Então é preciso ver como foi que aqueles santos perseveraram. E depois, como eles morreram. Isso é importante saber. Eles morreram santamente. Eles morreram desejando ir para o céu. A meta final deles era essa. Então, eles levavam uma vida de renúncia. Tudo aquilo que na vida deles afastava eles de Deus, eles não queriam saber, eles queriam saber aquilo que podia se aproximá-los. E assim morreram santamente. Então, quando vocês lerem a vida de um santo, leiam dessa forma. Hoje na internet nós podemos ter acesso livre, né, para encontrar até de forma resumida para os preguiçosos que não gostam de ler muito. Tem até o resumido lá. Porque quando eu leio a vida do santo, o santo me ajuda. Ah, foi assim que eles viveram o evangelho, eu também quero viver assim. Como Santo Inácio, quando ele começou a ler a vida dos santos, ele disse, se eles conseguiram, eu vou conseguir também. Olha, não é que o bendito conseguiu? Está no céu agora. Então eu queria trazer hoje, apesar de hoje ser é o dia de Santo Antão, eu queria trazer para vocês a vida de Santa Brígida. Tem na internet, você digita lá assim, olha, uma alma escolhida, e coloque, né, ou entre parênteses, ou tracinho lá, Santa Brígida, e ali tem toda a história da vida dela, e em seguida tem as visões, porque Santa Brígida, ela foi agraciada por visões. Jesus mostrava para ela, tanto Jesus como Nossa Senhora, mas principalmente Jesus, mostrava para ela o julgamento das pessoas. O que é que acontece quando uma pessoa morre e ela vai diante de Deus para o julgamento? E lá ela mostrava, ou Jesus mostrava para ela. É interessante que lá, em alguns momentos, se vê assim, Jesus sentado no trono, Nossa Senhora como a advogada nossa, como nós rezamos na Salve Rainha, e o demônio acusando aquela pessoa. Muitas vezes o demônio dizia, essa alma é minha. E muitas vezes Jesus não tinha como dizer nada, porque realmente aquela pessoa levou uma vida errada aqui na terra. E aí, nessas visões, Jesus mostrava para ela o inferno, mostrava o purgatório, a condenação, a absolvição de alguns. Então, diante dessa palavra de hoje que diz assim, olha, hoje, se ouvires a voz do Senhor, olha, faça a vontade dEle. Ele não está dizendo amanhã, Ele está dizendo hoje. Hoje é dia de mudança, não se pode deixar para amanhã. E por que não se pode deixar para amanhã? Porque hoje o Senhor poderá nos chamar para o ajuste de contas. E aqui, nessa visão que ela teve, foi justamente de uma pessoa que estava levando uma vida não muito boa, vivia na igreja, servia ao Senhor, mas já não estava mais perseverando em Deus, estava na apatia, tanto faz como tanto fez. Para ela, para essa pessoa, importante é que Deus é misericórdia. Aí Jesus começa a dizer para ela o seguinte, Jesus estava assim, não muito bem com a situação daquela pessoa. E ali diz assim, Jesus começa a dizer para Santa Brígida, porque ele sempre se dirigia a ela como a minha esposa, né? Porque ela era consagrada, ela era religiosa. Então ele dizia, minha esposa, está vendo essa alma aqui? A primeira coisa que aconteceu nela foi o seguinte,
ela desviou o seu olhar de mim. Ela desviou o seu olhar de Deus, e os olhos dela voltou-se na direção do inimigo. Olha o que é que Jesus está dizendo. Quando eu estou levando uma vida em Deus e que estou levando uma vida santa, o meu olhar está para Deus. A minha vida está voltada para Deus, para Jesus. Quando eu entro no pecado, eu tiro o meu olhar de Deus e olho para o diabo. Aí quem é que me conduz agora? É o diabo. Em vez de Deus me conduzir, quem conduz é o diabo. Então Jesus está dizendo, ela tirou o olhar de mim. Depois ele diz assim, ele começou, essa alma, essa pessoa, começou a fixar sua vontade no mundo. Então tudo que o mundo apresentava, ela estava lá. Olha, mas era uma pessoa religiosa, viu? De igreja. Que, entre aspas, se dizia servidora de Deus, mas estava levando uma vida errada, colocando a sua confiança, ela já não confiava mais em Deus, ela confiava em si mesma. Olha o orgulho, a prepotência, já não tem mais humildade. Eu me basto. Mas repito, na igreja se dizendo servidora do Senhor. Ela dizia bem assim, ela sabia no fundo que ela estava errada. Mas ela dizia assim, olha, eu tenho perdão. Deus conhece o meu coração. Você já viu pessoas dizendo assim? Ah, Deus conhece o meu coração. Ela está errada. Ela não quer sair da vida. Quando alguém vai corrigir, ajudar ela, não. Quem é você? Você está me julgando. Deus conhece o meu coração. Isso, o pior de tudo é que Deus conhece o coração. Você está falando uma verdade. Deus conhece o seu coração. O seu coração é fingido, é prepotente. Você está no pecado, você não quer mudar de vida. Ele conhece seu coração mesmo. Só que o pessoal diz assim, né? Ai, Deus conhece meu coração. Não sei, diz assim, Deus conhece meu coração e Deus não vai me julgar como você está falando, não. É assim que a pessoa está dizendo. Então ela vivia assim. Deus é misericordioso. Na sua misericórdia eu jamais irei para o inferno. Por isso, ela nessa vida errada, ela comungava. Por quê? Deus é misericórdia. E eu já falei aqui várias vezes para vocês, quando a pessoa ela está em estado de pecado mortal, ela peca, está no pecado mortal, ela não pode comungar. Mas essas pessoas que têm uma confiança tão grande na misericórdia de Deus, mas não tem e não acredita mais na justiça divina, ela diz assim, não, eu posso comungar porque Deus é misericórdia, Deus vem para o pecador, eu sou pecador, só que é uma misericórdia baseada, né, numa sem vergonhice, porque a pessoa não muda de vida e continua na vida errada. Porque a pessoa quando está em pecado mortal não pode comungar. E tem aquelas pessoas que numa emoção de participar de uma missa, ela está em pecado mortal, ela sabe, ela diz que não, eu vou comungar e depois eu me confesso. Olha, você está sujo, está imundo, está no pecado mortal. No pecado mortal Deus se afasta, aí você vai lá e comunga para depois confessar. Não, você tem que primeiro confessar para depois comungar. E hoje as pessoas estão assim. E essa pessoa que está sendo falada aqui, era assim que ela vivia. Entre aspas, estou dizendo,
servidora de Deus, vivendo uma vida errada, já não olhava mais para Deus, estava no mundão, uma vida de sexualidade também errada. Só, meus irmãos, que tem o dia que Deus vai nos chamar. Essa é a questão. Como muitos acham que Deus não vai chamar, agora vai levando a vida. E olha o que a carta aos Hebreus está dizendo. Hoje, não deixe para amanhã, né? Aí Jesus continua narrando e mostrando para Santa Brígida. O diabo vai lá e começa a falar para Jesus: é minha, essa alma é minha. Ela me serviu. Ela levou uma vida de qualquer jeito e tal. Aí Nossa Senhora tenta defender, né? Aí nessa da defesa de Nossa Senhora, aí Jesus olha para ela e diz assim: minha mãe, eu posso fazer tudo por ti, mas eu não posso fazer nada por essa daqui não. Ou seja, a acusação do diabo é certa. Ela levou uma vida errada. Ela não quis mudar. Ela acreditou na minha misericórdia. Ela se autoconfiou. Deus não vai levar em conta a minha vida assim não. Aí sabe o que foi que aconteceu? O inesperado. Diz que essa pessoa saiu de casa, tinha um cavalo e foi cuidar do cavalo. De repente veio um raio e fulminou ela. Vocês viram os raios que caiu esses dias aqui, né? Cada estouro. Tinha um lá que parecia que tinha caído ali na porta da janela, ou na janela do quarto onde eu durmo, porque foi um estouro. E eu gosto até de ver essas coisas, eu gosto de ver os relâmpagos e tudo, mas naquele dia a coisa estava tão séria que eu disse assim: Jesus, dá uma parada aí, porque a coisa está feia hoje, está muito forte. Porque diante disso a gente estremece, né? Aí nós vemos que nós não somos nada. Pois bem, essa pessoa que levava essa vida errada, foi o raio, fulminou. Aí sabe o que é que Jesus diz para Santa Brígida? Diz assim, que o raio matou aquela pessoa. Mas a parte que foi queimada foram as partes íntimas, somente. Porque o pecado dessa pessoa estava relacionado à questão da castidade. E quando as pessoas foram ver lá, estava ali. O corpo estava tudo bem, tudo certinho, mas as partes íntimas estavam fulminadas. Aí Deus diz o seguinte: é isso que ela vai provar agora no inferno. Porque foi condenada ao inferno. E por que ela foi condenada ao inferno? A morte veio de repente, no momento que ela não esperava, e ela estava dizendo que Deus era misericordioso, e Jesus disse agora para ela: está no inferno. Não morreu sem o arrependimento, sem a mudança de vida. Pronto, termino agora aqui. Cada um tire as suas conclusões. Cada um tire, porque as minhas eu já tirei. Porque eu li isso ontem à noite, e quando foi de madrugada eu acordei pensando nisso. Eu fiquei ali, meu Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Me ajuda, porque eu não quero passar por isso. Só que não adianta eu dizer que eu não quero passar por isso, mas continuo levando uma vida errada, então eu tenho que mudar de vida. Eu tenho que mudar. Agora tem umas pessoas que têm uma confiança em Deus tão grande que eu fico admirado. Elas andam pecando, levam uma vida errada e elas dizem assim: Deus é misericórdia. Deus já morreu por mim, Ele conhece meu coração. E eu não vou para o inferno por causa disso. Não vai, você está pecando contra os mandamentos, você não vai? Não, porque Deus é misericórdia. Então tá bom.
continue nessa vida. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.